Há 21 anos, a Casa da Esperança Chico Xavier vem fazendo um trabalho de amor e de luz na cidade de São Lourenço do Sul. O atendimento de cerca de 50 crianças na evangelização infantil e juvenil, além do almoço de suporte para as famílias. Também faz todo um atendimento fraterno para aqueles que necessitam. Mesmo não estando aberta ao público, a casa continua com o seu trabalho de auxílio às famílias da comunidade. Mais de 100 famílias já foram beneficiadas durante a pandemia, com o auxílio de diversos voluntários. E por isso nós agradecemos a todos aqueles que auxiliam esta casa. Você também pode ajudar. Entre em contato conosco para saber mais informações. Quer saber mais sobre a história da casa? Adquira o livro Meu Filho de Volta. Toda a renda é revertida para os projetos desta instituição. Adquira já o seu livro. Levamos até você ou enviamos pelo correio. Agradecemos a todos os amigos que se fazem presentes virtualmente neste momento na nossa casa. A Casa da Esperança Chico Xavier agradece a cada um de vocês. Todos os anos, mais de 57 mil mulheres receberão o diagnóstico de câncer de mama somente no Brasil. No mundo todo, esse é o tipo de câncer que mais atinge as mulheres e também a maior causa de mortes por câncer entre elas. Muitas vezes silencioso, o câncer de mama normalmente atinge mulheres entre 40 e 69 anos. O histórico familiar, maus hábitos de vida e a longa exposição a hormônios femininos podem aumentar as chances do tumor. Conhecer o próprio corpo é importante, mas não é tudo. Somente a mamografia pode detectar o câncer em estágio inicial e, assim, expandir as chances de cura. O câncer de mama pode atingir todos nós. Talvez não diretamente, mas estima-se que 1 em cada 12 mulheres terão um tumor nas mamas até os 90 anos. São mães, avós, irmãs, amigas, companheiras. Todos levamos no peito uma mulher especial. Esta luta também é sua. Abrace as mulheres da sua vida. Boa tarde. Hoje eu estou aqui para falar sobre o Outubro Rosa, sobre a nossa saúde do corpo, da mente e do espírito. Como as minhas irmãs já falaram, a Ingrid Douro sobre Jesus e as mulheres e a Fátima sobre a maternidade. Então hoje eu quero falar um pouco sobre a saúde do corpo. Vamos fazer a nossa prece neste momento. Senhor, que possamos passar um sábado tranquilo, que possamos dar um entendimento às nossas irmãs e irmãos que passam às vezes por dificuldades, que eles possam aprender com este evangelho. Que assim seja. Pensamento originado pelas nossas escolhas e caracterizado pelos nossos desejos, sentimentos e emoções influenciam decisivamente nos nossos genes. As recentes descobertas da biologia molecular desafiam a visão da evolução centrada unicamente nos genes. O conceito de que a genética direciona e determina todas as nossas funções e características biológicas está mudando. Atualmente sabemos que é necessário um complexo mecanismo sofisticado para manter a estrutura do DNA e a sua replicação, como afirma a doutora Evelyn Fox Keller no livro The Century of the Gene,
que o gene não escolhe sozinho quais são aqueles que serão ativados ou desativados. Ela diz que a responsabilidade por essa decisão encontra-se em outras paragens, na complexa dinâmica reguladora da célula como um todo. Assim, os genes e a genética não podem mais ser considerados como no passado, pois a estabilidade está no sistema como um todo, não no gene. O espírito André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, esclarece que toda permuta de cromossomos no vaso uterino está invariavelmente precedida por agentes magnéticos, ordinários ou extraordinários, conforme o tipo da existência que se faz ou refaz, com as chaves da hereditariedade atendendo a seus fins. As pessoas que nascem com uma tendência genética para o desenvolvimento de uma doença podem jamais apresentar seus sintomas, caso os fatores ambientais sejam desfavoráveis a esse processo. Diz-nos a doutrina espírita que somos uma consciência única e individual, no universo possuidora de vontade própria, que é a expressão máxima do livre-arbítrio. No entanto, também somos responsáveis pelas consequências geradas, pelas escolhas que fizermos e que refletirão sobre nossa existência futura, sempre obedecendo à lei de causa e efeito. Lei moral que regula a evolução do espírito eterno. Nesta linha de pensamento, afirma o Dr. Bruce H. Linton, no livro Biologia da Crença, que todos os organismos, incluindo os humanos, comunicam-se e leem o ambiente por meio de campos de energia, os pensamentos. Sendo a energia da mente, influenciam diretamente a maneira como o cérebro físico controla a fisiologia do corpo. Todos os dias, de todas as formas possíveis, você ajuda a determinar quais genes serão ativados ou não. Enfim, sua vida interage com seus genes, num processo de desenvolvimento dinâmico, elaborando as características, as qualidades e o funcionamento do seu corpo, como um reflexo da própria vida mental, a nossa consciência. A responsabilidade individual pela definição das circunstâncias existenciais está consignado na revelação do espírito André Luiz, quando cita a existência dos bióferos, os quais são unidades de força psicossomática que atuam no citoplasma, protegendo sobre as células e o corpo os estados mentais do espírito, conforme as suas escolhas do bem ou do mal, possibilitando agravar ou suavizar as circunstâncias kármicas. Portanto, os bióferos são partículas de pensamentos, conduzindo a força psíquica do ser, evidenciando a infinita bondade e misericórdia divina, que permite mais uma vez ao livre-arbítrio do espírito a oportunidade de alterar a própria rota evolutiva e refazer o seu destino através de escolhas conscientes e harmônicas com as leis divinas. Estamos falando da prevenção ao câncer de mama, pois estamos no Outubro Rosa. Com tudo que falamos sobre genética e fatores comportamentais, mesmo tendo tendências genéticas, dependendo da maneira como nos comportamos, fazendo exames preventivos, cuidando dos nossos pensamentos e a maneira que nos alimentamos, provavelmente nunca o desenvolveremos. Mas pensamentos negativos, má alimentação, uso de bebidas e fumo, ou estilo de vida que levamos, fazem com que a nossa mente seja atingida, maculando o nosso perispírito, aí atingindo o nosso corpo físico. Então, seu pensamento evita o desenvolvimento de doenças hereditárias, ele também ajuda na cura de doenças, dependendo da maneira como agirmos
também ajudará na nossa cura. Se pensarmos positivamente, não culparmos a Deus por nossos problemas e não nos deprimirmos, a chance do nosso corpo reagir e se curar aumenta em 50%. Os outros dependem da ciência. Uma das maiores esperanças revelada pelo projeto Genoma Humano foi a possibilidade de, pelo sequenciamento do DNA, descobrirmos os genes responsáveis pela maioria das doenças e prevenir o seu aparecimento através da manipulação genética. No entanto, a multiplicidade de fatores relacionados com a ativação e desativação dos genes não permite ainda estabelecer uma relação direta de causa e efeito entre a descoberta de um gene e a manifestação de uma determinada doença. Entre as doenças genéticas, existem aquelas de causas monogenéticas, representando 2%, anemia falciforme, fibrose cística e doença de Tay-Chans, e outras relacionadas com fatores hereditários, que são os 98% restantes. Nestas últimas está envolvida a ativação de vários genes, formando um mecanismo de redes genéticas. O gene influencia no estilo de vida, o gene é influenciado pelo estilo de vida que levamos e pelo ambiente em que vivemos. Quando se diz que um determinado gene está relacionado com uma doença, quer dizer apenas que nessas pessoas existe um certo percentual deste gene e não de todas as pessoas portadoras do gene que irão desenvolver a doença. No pensamento da doutora Eva Japonkla, o sequenciamento do genoma pode nos dar informações sobre o nosso DNA e até mesmo nos dizer coisas sobre nossos genes, mas as inter-relações entre esses genes e o ambiente são tão complexas que não podemos simplesmente somar seus efeitos médios e a partir daí prever quais serão as forças e fraquezas de uma pessoa. Precisamos, portanto, nos conscientizarmos da influência benéfica dos nossos pensamentos, a transcrição dos genes importantes para a prevenção e manutenção saudável das funções biológicas do nosso organismo. No livro Gênese, no capítulo 11, nós temos a ideia de perpetuidade do ser espiritual que é inata no homem. Nele está no estado de intuição e de aspiração. Compreende que só aí está a compensação às misérias da vida. Por isso sempre houve e sempre haverá mais espiritualistas que materialistas e mais deístas do que ateus. A ideia intuitiva e ao poder do raciocínio, o espiritismo vem acrescentar a sanção dos fatos, a prova material da existência do ser espiritual, de sua sobrevivência, de sua imortalidade e de sua individualidade. Ele precisa e define o que este pensamento tinha de vago e de abstrato. Mostra-nos o ser inteligente, agindo fora da matéria, seja depois, seja durante a vida do corpo. Isto nos mostra que a maneira que agimos faz diferença neste ou nesta. Isto nos mostra que a maneira que agimos faz diferença nesta ou na próxima existência. O pensamento positivo melhora toda a nossa existência. Isto Paulo de Tarso, em a Epístola aos Tessalonicenses, já alertava o povo tessalônico do cuidado do corpo físico para a melhoria do nosso corpo espiritual. No Livro dos Espíritos, no capítulo 4, na Lei de Conservação, na pergunta 702 e 703, que é o instinto de conservação, a 702, o instinto de conservação é uma lei natural, sem dúvida. Ele é dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Em uns, ele é puramente maquinal.
ele é racional. 703. Com qual objetivo Deus deu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos devem concorrer para os objetivos da providência. É por isso que Deus lhe deu a necessidade de viver. Aliás, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. E eles o sentem instintivamente, sem se aperceberem. Também nos responde do cuidado com o corpo para a nossa evolução moral e espiritual. E com isso quero terminar este evangelho pedindo a todos que estão aí para cuidar da nossa mente, cuidar dos nossos pensamentos, fazer os exames preventivos, pois nós recebemos este corpo como um presente de Deus para nos melhorarmos e devemos devolvê-lo da melhor maneira possível, pois ele é a nossa roupa desta encarnação. E como falam as crianças na evangelização, quando ganhamos um presente de Deus, devemos cuidar dele da melhor maneira possível. E assim, eu encerro desejando a todos pensamento positivo, um lindo sorriso no rosto e muita fé no coração. Agora, gostaria de fazer a prece de encerramento. Obrigado, Senhor, por mais este sábado. Que possamos ter uma semana tranquila, que possamos nos melhorar, que possamos cuidar dos nossos pensamentos, que eles sejam os mais positivos possíveis. Mesmo quando já estamos doentes, o pensamento positivo faz uma enorme diferença. A fé faz com que mudamos a maneira de pensar, a maneira de agir, e aí Deus nos dá forças para nos curarmos. Então, cada um cuide de seus pensamentos, do seu corpo físico e do seu corpo espiritual. Que assim seja.